Olá para você que nos assiste, está no ar o programa Educação na Mídia, uma parceria entre o Instituto Federal do Sul de Minas e a Câmara Municipal de Pouso Alegre. Hoje nós vamos falar sobre tendências no mundo da moda, que tem menos a ver com cores e designs e mais a ver com atitude. Estamos falando sobre os conceitos de moda sustentável e consciente. E quem está no estúdio para explicar essas tendências é a designer de moda Maria Concebida Pereira, que também é doutoranda em tecnologia ambiental, mestra em planejamento e análise de políticas públicas, especialista em negócios do vestuário e professora do curso superior de design de moda do campus Passos do IF Sul de Minas. Professora, obrigada por sua presença aqui hoje com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre as questões da sustentabilidade na moda. Renovar o guarda-roupa com as coleções de verão e depois as de inverno todos os anos é regra para muitas pessoas, principalmente para aquelas antenadas nas passarelas. Mas essa renovação constante, marcada pelo consumismo, está sendo bastante debatida pela sociedade e até por uma ala dentro da indústria da moda. São os defensores da moda consciente. Então, professora, primeiramente, vamos falar sobre essa tendência. O que é, então, a moda consciente? Bom, moda consciente é um jeito diferente de consumir moda. É quando o consumidor ele manifesta em suas compras uma preocupação com as questões ambientais. Como essa roupa foi confeccionada, como ela foi feita. Ela envolve também a questão da qualidade desse produto. Ele se preocupa com a qualidade do produto. Ele tem que ser durável e ele tem que ser atemporal. Ele não está ligado diretamente com a questão da passarela. Preocupa sim, mas não diretamente. Por isso que é uma peça temporal. E quais foram os acontecimentos, a época em que esse conceito ele ganhou força? Ele remonta aí dos anos 50, que começa a ter essa preocupação com a moda, ou com o jeito de consumir moda. Se intensifica um pouco mais na década de 60 e 70 com as questões, com as preocupações ambientais, que veio junto aí também com a questão ambiental geral, né, que é a preocupação com o meio ambiente de um modo geral, mas ele ganha força agora nos últimos anos, principalmente com o acontecimento que teve, que é o desabamento do Rana Plaza, em Bangladesh, no ano de 2013, e de lá para cá, não sei se vocês lembram o que foi esse desastre, né? Era um prédio de 8 andares que abrigava, um centro comercial e várias lojas e várias fábricas que produziam para grandes marcas, e ele matou mais de 1.000 pessoas e mais de 2.000 ficaram feridas nesse desastre. De lá para cá, os consumidores começaram a cobrar das empresas ou saber de onde vem essa roupa que ele consome. E cobrar das empresas um jeito diferente de tratar os seus funcionários, por exemplo, que se preocupa também com o fornecedor da sua matéria-prima. E de lá para cá, então, isso se intensificou. Então, nos últimos tempos, a gente tem visto mais a cobrança do consumidor com a peça que ele vai consumir, como que ela foi feita, de onde ela vem. Então, nesse caso que você citou, desse desabamento, provavelmente essas pessoas trabalhavam em situação precária. Exatamente. E aí chamou a atenção não só daquele país, daquela região, mas também do mundo, as condições de trabalho desses funcionários? Exatamente. Seria isso? Isso, exatamente. Porque as condições de trabalho eram precárias e a condição do prédio era muito ruim, né, o que levou o desabamento. Então, a conservação do prédio era muito ruim e isso acarretou o acidente. Mas as condições lá dentro eram subhumanas, com jornadas de trabalho exaustivas e os ambientes muito apertados. E como trabalham com tecido, o risco de incêndio também era muito alto. Então, são questões ambientais que o novo consumidor, né, vamos dizer assim, ele deve ficar atento às questões ambientais, sociais, trabalhistas, tudo isso vai pesar, então, na decisão dele na hora de comprar uma peça? Isso, o que pesa exatamente, então, na hora dele fazer essa decisão de compra? Como eu falei, né, ele compra peças que são atemporais, que tenham qualidade,
que não estão ligadas somente numa estação, mas que possa ser consumido, e essa peça, ela precisa ter uma durabilidade maior, então ele compra não pensando em consumir, usar 5 vezes, que é a questão do fast fashion, né? Que ele prega muito essa questão, né, do consumo muito rápido, que é exatamente o que quer dizer o fast fashion, e ele decide por essa compra pensando no tecido, a qualidade desse tecido, qual que é a fibra desse tecido, por exemplo. Se é uma fibra de poliéster, ela pode, depois de descartada na natureza, ele pode demorar até 400 anos para se decompor. 400? Até 400, porque é petróleo, é plástico, né? Se a gente for pensar em termos de degradação, é muito mais lenta. Então, se é de fibra natural, que as fibras naturais se decompõem com mais facilidade e não agride o meio ambiente. Então, ele tem essa preocupação. Ele se preocupa até com os acessórios que vêm na peça, com os botões, com o zíper, com se tem algum enfeite, que tipo de enfeite que é esse, né? Com o processo fabril, como a gente comentou. Então, ele se preocupa também, ele quer saber qual que é a origem daquela peça. E ele sempre se questiona quando ele vai comprar. Eu realmente preciso dessa peça? Eu preciso desse produto? E se ele decide a compra, ele vai sempre pensar, a outra que eu tenho em casa eu vou doar, eu vou dar uma destinação. Então, ele não enche o seu guarda-roupa. Ele usa somente, ou ele compra e consome somente aquilo que é necessário para ele naquele momento. E tem um público já grande que pensa dessa forma consciente ou ainda é uma parcela reduzida da população? Olha, nos últimos tempos, com as mídias sociais, isso vem crescendo bastante, né? Então, a gente tem grupos cada vez maiores de consumidores que se preocupam com essa questão não só ambiental, mas também social, ligados às peças que eles consomem. Então, a internet ela foi fundamental para conseguir angariar mais pessoas para esse conceito de moda sustentável e moda consciente? As mídias sociais, principalmente, né? Porque a comunicação é muito rápida. Então, em instantes, ele consegue rastrear de onde essa peça veio, como que ela foi feita, e a internet contribuiu muito com isso, né? Então, é possível, com um simples clique ali com uma palavra-chave, descobrir de onde que essa peça veio, como é que ela foi feita e como é que ela está sendo comercializada, inclusive. A gente percebe algumas manifestações até de boicote a certas marcas, quando aparece algum caso de trabalho escravo, algum trabalho subhumano também. E isso também fortalece e ajuda a viralizar esse tipo de informação, né? Sim, sim, com certeza. O consumidor consciente também busca na moda uma maneira de se expressar, de expor suas preocupações ambientais e sociais com peças que tenham significado para ele. Como a indústria da moda está trabalhando para conquistar este perfil de consumidor, professora? Ela vem estabelecendo uma relação diferente com esse consumidor. Ela cada vez mais, ela procura fabricar e vender seus produtos para esse consumidor consciente, mas com transparência, mostrando para ele como que é feito, como que é comercializado os seus produtos, buscando também esse público-alvo, que são esses consumidores conscientes. Então, ela vem estabelecendo essa relação diferenciada, que é o pós-venda, né? Que ela se preocupa como que o consumidor vai fazer essa relação com a peça que ele está ali comercializando e vendendo. O apelo consciente repaginou também velhos conceitos. Por exemplo, hoje comprar em brechós não é algo mais considerado sinônimo de adquirir roupas velhas, né? É verdade. Até há pouco tempo, né, os brechós eram sinônimos de locais de roupas démodé, que a gente brinca, né, sem graça, e locais totalmente empoeirados, com roupas velhas e tal. Hoje, os brechós, eles vêm se fortalecendo como uma maneira diferente de também prolongar a vida útil desse produto. E vem atraindo, o que é mais interessante, pessoas jovens. E pessoas que têm essa consciência ambiental também,
né? E ele consegue peças exclusivas, né? Muitas vezes nesses brechós eles conseguem peças da década de anteriores, de 20 ou até de 30 mesmo, né? Que são peças exclusivas e consegue fazer um guarda-roupa com um preço super acessível, com peças exclusivas ali que só ele tem. Então é um novo comportamento, né? A pessoa agora ela tende a não ficar apaixonada, seguir uma marca, mas sim um conceito, no caso, consciente. Sim, sim, com certeza. Então, além desse conceito de moda consciente, ainda há uma vertente diferente, que é a moda mais sustentável. Mas este assunto a gente vai deixar para o próximo bloco. Não saia daí. Aconteceu em Pouso Alegre. Na antiga Catedral de Pouso Alegre, demolida em 1949 para a construção da atual Catedral Metropolitana, a Capela do Santíssimo era devidamente ornamentada para a vigília da Quinta-feira Santa. Cortinas brancas enfeitavam o altar principal da capela. Voluntários passavam dias preparando o altar, tudo com muito cuidado e apreço. Nesta fotografia mais aproximada, é possível perceber os detalhes barrocos do altar do Santíssimo da antiga catedral. Anjos adornavam todo o espaço do altar. Dessas peças, apenas 2 anjos existem. A imagem do Sagrado Coração de Jesus também é a mesma dos dias atuais. Aconteceu em Pouso Alegre. Olá, meu nome é Tomás Edson, sou delegado de polícia em Pouso Alegre, atualmente na Delegacia de Trânsito. Estou aqui para dar uma dica para a população que o Detran de Minas Gerais já soltou o cronograma com as datas de exigência do licenciamento 2018 para os veículos. Os veículos de placa 1, 2, 3, 4 e 5, a exigência do novo documento já vai ser a partir de 1º de julho deste ano. Os veículos de placa 6, 7, 8, 9 e 0, a exigência já é a partir de 1º de agosto. Para o seu veículo estar licenciado, é necessário não ter débito de multas, estar com a taxa de licenciamento em dia, sem débitos de DPVAT e o IPVA também em dia. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu.
Estamos de volta com o programa Educação na Mídia, hoje falando sobre moda sustentável e consciente, com Maria Concebida Pereira, que é professora de design de moda no Campus Passos do IF Sul de Minas. Professora, qual é a diferença principal entre os conceitos moda sustentável e consciente? Muita gente pensa que moda sustentável e moda consciente é a mesma coisa, mas não é, apesar de serem complementares, né? A moda sustentável ela está relacionada com as formas de produção da indústria. Defende a relação dos poluentes na produção, sapatos, roupas e acessórios, mas vai muito além disso. Ela utiliza materiais que não prejudicam o meio ambiente e também está relacionado principalmente com o tripé da sustentabilidade. O que significa isso? Os produtos são socialmente justos, economicamente viáveis e ecologicamente corretos. É nesse sentido que é pensado a moda sustentável. Já a moda consciente, ela tem a ver com as preocupações do consumidor relacionadas com as questões sociais e ambientais que envolvem a produção. E também se preocupa com o que vestimos. A forma que jogamos essas roupas fora após o uso, ou que descartamos essas peças após o uso. É, sobretudo, também a forma como enxergamos a moda. Esse consumidor, ele enxerga a moda de uma forma diferente. O que nós podemos fazer com ela? A sustentabilidade marca a sua trajetória como professora de moda, né? Uma vez que em seu mestrado intitulado O Lixo do Luxo, um modelo para o tratamento dos resíduos têxteis de polos de indústrias de confecção, você trabalha esta questão. A indústria têxtil e de vestuário é uma das mais poluentes do mundo. Por quê? Como é a cadeia produtiva tradicional? Bom, né, a minha preocupação com relação à moda, ela vem bem antes até do meu mestrado, antes mesmo da minha graduação. Eu morava em um polo de confecção relativamente grande e os resíduos que eram descartados pelas indústrias no final do dia me incomodava muito. Então, eram sacos e sacos de lixo que era recolhido pelo caminhão da prefeitura e levava para o lixão da cidade, porque nem aterro sanitário na época ainda existia. E a cadeia produtiva de têxtil e confecção ela é muito complexa. Ela envolve muitas outras indústrias, inclusive, né? E isso dificulta bastante o rastreio que a gente tem. Então, se a gente pensar na produção das fibras, por exemplo, vamos pensar nas fibras vegetais. Tem a questão dos agrotóxicos que vão poluir rios, lagos e o próprio solo. As fibras químicas e artificiais são derivadas do petróleo, que é um recurso não renovável. Então, a gente tem essas questões aí em termos só da fibra. Na produção dos tecidos, a gente tem os efluentes líquidos que são gerados na produção do tecido. A gente tem os componentes químicos que são utilizados na tinturaria, por exemplo, que se esse efluente não for tratado, ele vai também contaminar as águas dos rios e dos lagos no entorno dessas indústrias. E na minha pesquisa de mestrado, eu pude chegar a um número alarmante, assim. Isso falando agora no setor de confecção, isso falando só do setor de corte. Nós não vamos nem falar no pós-venda, no pós-consumo dessa roupa, né? Cruzando os dados, eu cheguei a um número, uma estimativa nacional de 423 mil toneladas ano de descarte do setor de corte da indústria de confecção. Então, há um desperdício e, na maioria das vezes, esse resíduo ele é descartado junto com o resíduo dos municípios, junto com o resíduo urbano, com os resíduos domiciliares urbanos. Então, ele não recebe nenhum tipo de tratamento. Hoje, a gente tem várias recicladoras a nível nacional, inclusive, que já importam esse tecido ou esses resíduos de outros países e o nosso não recebe nenhum tipo de tratamento. Ele é descartado junto com o resíduo urbano sem nenhum tipo de destinação e disposição final.
E como que o mundo da moda, então, está tentando resolver essas questões ambientais, essa questão de geração de resíduos? O que o mundo da moda está fazendo pró à sustentabilidade? Apesar das dificuldades de se trabalhar a questão da sustentabilidade na moda por conta dessa complexidade da cadeia, o próprio consumidor, ele tem exigido das indústrias um posicionamento com relação à forma com que ela produz. E o próprio investimento da indústria, já visando esse consumidor consciente que exige dela uma nova postura, vem investindo em tecnologias, na produção de fibras que sejam biodegradáveis, que sejam renováveis, de fontes renováveis. Então, isso já existe em formas de pesquisa e já vem sendo comercializadas, inclusive. Os pigmentos que são utilizados vêm sendo mudados, né, para pigmentos que sejam naturais, que sejam menos agressivos ao meio ambiente. E também a própria fibra que é descartada, ela pode ser transformada em fio e novamente em tecido. Então, essa fibra esse resíduo que é descartado hoje, esses 423 mil toneladas que são descartadas, ela é 100% reaproveitada, ela pode ser 100% reaproveitada, não só para a indústria têxtil, na fabricação de novos tecidos e de fios para o artesanato e para outros fins, mas também, juntando-se a garrafa PET, por exemplo, ela tem uma maior resistência no tecido, mas outras indústrias podem se beneficiar desse resíduo, que, como eu citei, essas que importam, essas recicladoras que importam. Então, outros subprodutos podem ser gerados a partir do descarte ou do reaproveitamento desse descarte, desse resíduo. Então, ela serve de matéria-prima para outras indústrias, por exemplo, para a produção de peças automotivas. Então, a gente tem no nosso automóvel peças que de resíduo têxtil, por exemplo, o revestimento do teto, o revestimento das portas, o revestimento do porta-malas, tudo isso é de resíduo têxtil. Enchimentos dos bancos, ele serve também para geotextos, que são aqueles tecidos para engenharia ou para construção civil. Para componentes filtrantes, então vários componentes filtrantes que a gente utiliza também no nosso carro, né, no automotivo, nas grandes indústrias que utilizam filtros para poluição do ar, por exemplo. Estofados, colchoarias, bichos de pelúcia, entre outros. Esses aqui são alguns dos exemplos da possibilidade que as indústrias têm de reaproveitar isso que antes era descartado como nada. A moda sustentável, ela também requer, como a senhora falou, mudanças no pensar e no método de produzir as peças. Como isso impacta financeiramente o mundo da moda e, consequentemente, o bolso do consumidor? Olha, antes de mais, a gente está falando das coisas ruins, mas é preciso ressaltar que a indústria da moda, ela emprega milhões de pessoas e ajuda a reduzir o índice de pobreza em muitos países. Há estudos que mostram que um preço de uma camiseta, por exemplo, quando você paga um pouco mais para a produção dessa camiseta lá na ponta, ela vai se multiplicando e triplicando até chegar ao consumidor final, por conta dos encargos e tudo mais. O que o consumidor consciente está exigindo e o que as empresas estão começando a pensar? Nós vamos aumentar o preço, pagar um preço justo para quem está produzindo, mas esse custo ele vai ser impactado na peça final, lá na reta final, que ele vai ser incorporado no valor da peça. E isso, o consumidor, ele vai ter ciência do que ele está pagando, ou seja, eu pago mais por essa camiseta, mas eu sei que esse a mais que eu estou pagando, eu estou beneficiando aquele que está lá na ponta da produção. Então, é isso que tem mostrado alguns dos estudos que a gente tem visto aí já acontecendo.
Mas então a gente pode considerar que a moda sustentável, ela pode ficar mais cara para o consumidor final? Não necessariamente mais cara. O jeito de produzir, ou o jeito, não de produzir, mas o jeito de fazer essa relação dos custos da peça, a empresa precisa de repensar. E isso precisa ser revisto. Porque não necessariamente mais cara. Mas com isso não vai a peça que eu estou pagando, eu não estou só beneficiando o lucro da grande empresa. Eu estou pagando um preço justo para o processo produtivo daquela peça. Talvez diminuir o lucro Exatamente. desses empresários. Sim. Que seja a chave para encontrar esse equilíbrio entre o preço real da peça e o preço que o consumidor final acaba pagando. Sim, esse é o caminho para a gente se chegar a um preço justo para uma peça, sem subir esse preço só porque é ecologicamente correto, só porque é sustentável. Depois dessas informações, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. Aconteceu em Pouso Alegre. No dia 19 de junho de 1949, na solenidade de Corpus Christi, foi celebrada a última missa na antiga Catedral Diocesana de Pouso Alegre. Foi a última celebração daquele dia, presidida pelo pároco e cura da catedral na época, Monsenhor Otaviano Lamaneres. A igreja repleta de fiéis e adornada com as bandeiras do Brasil e do Vaticano sobre o altar-mor. O estilo barroco do templo, com o arco cruzeiro e a imagem do Senhor Bom Jesus crucificado ao centro, deixou muitas saudades. E esse registro fotográfico entrou para a história de Pouso Alegre. Aos pés da imagem do titular da cidade, é possível ver a imagem da Imaculada Conceição. Ambas as peças existem até hoje na Catedral Metropolitana. Aconteceu em Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares.
O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde, e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre, novos serviços para melhorar a sua vida. O programa Educação na Mídia está de volta, hoje falando sobre moda sustentável e o papel do consumidor consciente, com a professora do IF Sul de Minas, Maria Concebida Pereira. Professora, o Campus Passos do IF Sul de Minas tem cursos técnicos e superiores na área de moda. Gostaria que falasse um pouco sobre esses cursos e como é trabalhado esse conceito de moda sustentável e consciente neles. Atualmente nós temos o curso técnico em produção de moda integrado ao ensino médio, o curso superior de tecnologia em design de moda e estamos em fase de abertura da nossa pós-graduação em modelagem do vestuário. Em todos os cursos nós trabalhamos o conceito da moda sustentável e o consumo consciente, seja através de uma disciplina específica ou transversal em outras disciplinas. Nós visamos a formação de um profissional consciente das questões socioambientais ligadas à questão da moda, mas também pensando aí nesse aluno que ele não vise somente o glamour das passarelas, que ele veja também por trás da indústria o que são os problemas que ela enfrenta, o que ela tem. Até para ele começar a pensar o que ele pode contribuir dentro dessa indústria enquanto profissional de moda, enquanto designer de moda ou enquanto produtor de moda. Ou enquanto modelista, né, que a gente tem nos cursos. E como que esses alunos, eles recebem essas informações? Eles aceitam bem, eles rejeitam? Como é que funciona isso? Há uma aceitação muito tranquila, muito boa, né? Eles ficam super interessados. Inclusive agora, né, nesse ano, a gente tem vários alunos que estão trabalhando o tema de sustentabilidade dentro dos seus TCCs, dentro dos seus trabalhos de conclusão de curso. Inclusive, uma das minhas orientandas, ela vai trabalhar a questão da estamparia artesanal, mas trabalhando numa pegada de pigmentos naturais, de tingimentos naturais e com tecidos que são da linha aí, digamos, biodegradáveis, né, de algodão, do linho, pensando um pouco nessa questão. E eles têm uma aceitação muito, muito tranquila. Então, vários alunos, eles trabalham esse tema, se interessam por esse tema e vêm buscando colocar isso nas suas coleções, não só enquanto ali durante o curso, mas depois do curso também. O IF Sul de Minas, ele incentiva a pesquisa entre seus alunos. Qual que é a importância dessas inovações tecnológicas para a moda sustentável? Quando a gente pensa em inovação tecnológica para a moda sustentável, às vezes a gente fica pensando, né, naquelas coisas mirabolantes, né, que eu brinco até assim, né, só a NASA consegue fazer. E na verdade não é. A gente pode, com atitudes ou com projetos muito simples, implementar isso dentro da moda. Vou dar um exemplo de um projeto que eu desenvolvi o ano passado com 2 alunos, um do curso técnico e um do curso superior. Nós trabalhamos com uma ONG, fazendo a triagem e o reaproveitamento, agregando valor nas peças que eles ganham para fazer o brechó, para fazer o Bazar da Pechincha, né, que a gente mudou até o nome, que agora é um brechó. E a gente trabalhou essas peças aplicando técnicas de upcycle, por exemplo, que prolonga a vida útil e agrega valor nessas peças, e a ONG conseguiu vender essas peças por um preço maior e, com isso, arrecadando mais fundos para os projetos sociais que ela toca. Então, esse é um exemplo. Se a gente pensar também, né, são muitas outras coisas que a gente pode fazer.
Por exemplo, uma calça jeans que eu não quero mais utilizar, que eu não utilizo mais. O que eu posso fazer com ela? Ela pode virar uma bolsa, ela pode virar um tapete, ou pode ser doada para uma ONG, por exemplo. Mas como que eu posso fazer isso em termos de projeto? Né? Então, a ideia é que esses alunos aprendam várias técnicas para poder reutilizar essas peças ou refazer o jeito de usar novamente de uma outra forma. Isso vai prolongar a vida útil do produto. Isso a gente está falando agora no pós-consumo, né? Porque até então a gente tinha falado no processo produtivo. Mas vários projetos de inovação, eles podem acontecer também no pós-consumo. E existem movimentos, premiações que incentivem o aluno ou a pessoa a pensar na moda mais sustentável? Ou ainda não existem esses tipos de incentivo? A gente tem vários incentivos. Um que vem ganhando bastante destaque nos últimos tempos, que é o Fashion Revolution, que é um movimento global, sem fins lucrativos, com equipes em mais de 100 países, envolvendo inclusive os alunos de moda desses países, que para uma semana para poder pensar a moda e pensar a moda consciente e a moda sustentável. Discutir essas questões, não só do processo produtivo, do consumo, mas também do pós-consumo. É fácil, como que eu descubro para saber sobre o Fashion Revolution? Se digitar aí no Google ou qualquer um outro site de busca, vai ter todas as informações, é um site oficial que tem aí quando que essa semana vai acontecer todos os anos. E ela acontece, às vezes, simultâneo em vários países. Então, é um jeito de pensar a moda, é um jeito de refletir sobre a moda. E hoje é simples, a gente tem vários outros editais, inclusive, que fazem concursos sobre essas questões da moda consciente. Basta procurar no Google que você vai encontrar várias questões sobre moda sustentável, sobre consumo consciente. Professora Maria Concebida, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco e todas essas informações importantes sobre o mundo da moda que compartilhou hoje aqui com a gente. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre moda sustentável e moda consciente. Por mim, a gente ficaria aqui algumas horas falando sobre isso, mas obrigado pela oportunidade e disponha aí para tirar dúvidas de quem quiser e o contato também, estou à disposição. Para você que nos assiste, obrigada pela companhia e se quiser sugerir algum tema para ser discutido aqui no Educação na Mídia, envie um e-mail para jornalismo@ifsuldeminas.edu.br. Um abraço e até o próximo programa.